O estabelecimento prisional de Leiria Jovens existe desde 1947 e desde essa data sempre teve a mesma missão. Portanto, destina-se a jovens reclusos entre os 16 e os 21 anos, podendo permanecer no estabelecimento até aos 25 anos. Nós temos cerca de 220 jovens e a média de idade situa-se nos 20 anos. São penas longas, são penas a média também de 6 anos de prisão e geralmente por crimes violentos ou contra o património ou contra as pessoas. São jovens com habilitações muito baixas, geralmente com insucesso escolar e com uma vida difícil. O estabelecimento prisional tem como uma grande missão que é preparar estes jovens para a sua integração na sociedade. E, portanto, tentamos o mais possível ter atividades e uma intervenção holística no sentido de os preparar nesse sentido. Temos educação e formação formal e, aliada a esta educação formal, tentamos ter o máximo de projetos que venham acrescentar a esta formação. O sentimento é de gratidão, não é? O Ilírio Canja teve esta aptidão e esta sensibilidade para cativar estes jovens. Para estes jovens é um privilégio poder ter tido acesso a este projeto e em termos culturais e artísticos. E para nós também é muito gratificante, porque é uma continuação também da nossa participação nas Jornadas Mundiais da Juventude, em que eles estiveram envolvidos também, e agora poder estar no âmbito do Jubileu 2025 e que para eles também acaba por ser uma participação importante. Numa primeira fase não foi fácil dar aqui o arranque, né? E tivemos que pensar aqui em frases, em palavras, e depois apercebi-me que haviam dentro das frases que eles iam mencionando, haviam palavras predominantes. Então focamos nessas palavras predominantes, na relação que existe entre uma e a outra, e começamos a transformar estas palavras em formas. E no meio disto também percebi-me que, por exemplo, a palavra liberdade, que é das mais predominantes, e a justiça também, e depois aos poucos fomos construindo gradualmente, porque na medida em que íamos construindo um moral, ia-se cometendo erros, e para corrigir os erros, que eram corrigidos por eles, surgiam novas imagens, e essas novas imagens estavam relacionadas justamente com a vida deles aqui dentro, né? E a partir daí fomos preenchendo os espaços, e acima de tudo foi um trabalho feito por eles. Eu apenas só coordenei, as ideias vieram deles e eu só ajudei a implementar aqui as ideias aqui na parede. E o brilho desse trabalho é praticamente invisível, que na minha opinião foi a participação deles. Porque eles é que fizeram, eles é que pensaram em grupo, principalmente trabalhar em grupo, que não é uma tarefa muito fácil. Eles construíram em grupo, chegaram às conclusões, às decisões em grupo, nada foi feito individualmente, né? Todas as decisões eram tomadas em grupo. O produto final, pronto, interessa-nos, mas a participação deles, que eu achava que era praticamente impossível, aconteceu.
o impacto foi absoluto, foi muitíssimo significativo. O projeto em si tem o mérito que é evidente, a participação, a colaboração, termos tido esta oportunidade de ter a Fernanda Fragateiro connosco não tem preço. Obviamente as competências artísticas da Fernanda são conhecidas, sobejamente conhecidas, inquestionáveis, mas a pessoa da Fernanda eu não conhecia e de facto a generosidade, a entrega, a simplicidade, a forma como ela interagiu com as reclusas não tem descrição possível. Nós estamos extremamente gratos por isso. Ainda agora falava com uma senhora que foi uma das grandes colaboradoras aqui, uma senhora reclusa que foi das grandes colaboradoras do projeto e que me dizia que criou ela própria uma cor, de entre aquelas que a Fernanda lhe cedeu, criou ela própria uma cor, já tinha pintado a cela, coisa que inicialmente não estava previsto. Portanto, está a ver aqui logo a capacidade de iniciativa, a motivação, que não estava prevista, não é? Esta parte de pintarem elas as celas. E quando questionada, ela já dizia que queria pintar a casa dela quando saísse e estava super entusiasmada, porque de um momento para o outro parece que encontrou ali um plano que até aqui não tinha. Eu também acho que esta capacidade de expressão artística e o contacto com as artes também permite às pessoas encontrarem em si luzes que não conheciam e, portanto, de alguma forma, ganharem autoestima. E para qualquer ser humano, na minha opinião, a autoestima é um veículo essencial para depois encontrarmos alicerces, fundações, para depois nos podermos estabelecer mais definitivamente quando saímos para o meio livre. E essas fundações são aquilo que para muitos reclusos vai fazer a diferença entre a reincidência e a ressocialização. Portanto, quando parece inócuo este tipo de ocupação, este tipo de iniciativa, mas por estas razões eu acho que não é mesmo. O objetivo da residência era chegar aqui e conseguir, com as mães que estão aqui reclusas, intervir no espaço e alterar as condições do espaço. Foi um processo completamente colaborativo e desde o primeiro momento uma das intervenções muito desejada por toda a gente era a pintura das portas. No fundo é aquilo que nos separa, não é, da liberdade, é aquilo que nos mantém presos. E, portanto, a pintura das portas, que eram umas portas cinzentas, cheias de ferrolhos, não é? Era fundamental. E, portanto, depois foi um processo de trabalho, de escolha das cores. Começámos por uma paleta mais forte, a partir do arco-íris, e depois achámos que podia ser uma coisa cansativa ao longo dos tempos, demasiado vibrante, e, portanto, acabámos por ir para uma paleta de cores mais pastel. Sobre cada uma das portas existe também a pintura de uma palavra, e isso foi outro caminho que tivemos aqui dentro da residência, para além da pintura das portas e de outras pinturas em espaços mais comuns, né? Refeitório, parlatório, sala de visitas. Foi também um trabalho com texto, que partiu de eu dar a cada uma das mulheres cerca de 300 palavras. Dessas palavras elas escolheram 10 e depois dessas 10 palavras que cada uma escolheu, foi escolhido por uma amiga minha, a Luísa Teixeira de Freitas, uma curadora que acabou por colaborar comigo neste projeto, um poema para cada palavra. E pronto, portanto foi sempre um processo de escolha, de limpar, não é? Ter muita coisa e começar a limpar, começar a reduzir, até encontrarmos o sítio certo para a palavra certa, para a frase certa, para a cor certa, para a forma certa. Sim, foi uma experiência muito intensa e, sobretudo, de comunidade e estar entre mulheres. Sinto muito bem, não é? Foi, por um lado, ok, é uma estranheza, não é? Porque estou num espaço que eu não conheço, eu até que sou claustrofóbica, não senti nenhuma claustrofobia aqui. Foi muito intenso, foi muito trabalho, meu e delas, de toda a gente, das guardas prisionais, da direção da prisão, da ZED, quer dizer, isto envolveu muita gente, não é?
na produção de tudo isto, de fazer com que isto tudo acontecesse. Para mim foi um grande sentido de responsabilidade e, portanto, foi um projeto que não aconteceu só aqui, as horas de trabalho não foram só aqui dentro, eu levava tudo isto para casa, não é? Para a noite, para os sonhos, para os meus pensamentos, ou seja, este projeto tomou completamente conta de mim, no bom sentido, e eu acho que também tomou conta destas pessoas, portanto houve uma energia incrível, super boa energia, muito tranquila, mas muito intensa, muito feliz, e de facto aconteceu aquilo que a arte faz, a arte faz ver através das coisas. E aqui, sem que eu tivesse explicado nada, ou praticamente nada, porque era tanto trabalho que nem havia tempo muitas vezes para falar, eu acho que cada pessoa aqui dentro percebeu que podia ir mais longe. Portanto, isto abriu mesmo a imaginação, não é? A partir de uma forma que se criou, essa forma de repente, sem eu saber, as cartolinas já estavam a vir para dentro das celas, sem ninguém me perguntar, o que ótimo, portanto houve uma grande autonomia no trabalho, e com os restos das tintas pintaram-se paredes no interior das celas, com desenhos lindíssimos. Obviamente estamos em condições diferentes, mas o que eu sentia é que somos mesmo todos iguais. E aqui éramos mesmo todas iguais. E se calhar quando eu saía sentia-me um bocado, mas eu vou-me embora, não, se calhar, quer dizer, podia cá estar, qualquer um de nós podia estar aqui. Acreditamos, acima de tudo, que as pessoas não são o lugar onde estão. Cada uma delas vale por si, pelo que faz da sua vida e pela capacidade que tem de a transformar. As Portas que Abril abriu é um poema de José Carlos Ari dos Santos, escrito em 75, precisamente há 50 anos. Sabemos todos o que ele significa. Estes jovens, estas mulheres mães, precisam de esperança como de pão para a boca. Precisam do nosso esforço coletivo para diminuir desigualdades sociais e tornar o elevador social numa realidade e não numa ficção. As portas que a poesia abriu, em 2025, é a nossa forma de vos desafiar com a seguinte pergunta: vamos mudar o mundo juntos? E esta frase, a fé move, a ação multiplica, neste caso, a esperança move, a arte multiplica. Conjugamos 3 verbos, porque queremos ser verbo, no presente, na igreja e na sociedade. Aproximar, capacitar e impulsionar. Neste ano jubilar, a Santa Sé pensou muito nos excluídos habituais da esperança, naqueles que normalmente não se associa à palavra esperança. A possibilidade de, com projetos educativos e artísticos, dar visibilidade, colocar no centro da atenção pública também a situação das pessoas detidas, o caminho de esperança que são chamados a fazer, de recondução interior, de renascimento, de recomeço, de reinserção, é alguma coisa que é uma responsabilidade de toda a sociedade. As razões de levar as residências de AB para o mundo do interior das prisões são da ordem lógica, biológica e metafísica. Seriam uns dias diferentes que poderiam gerar dias diferentes. Dias que passam devagar para dias que passam depressa e fazem com que a pena seja cumprida de forma mais rápida. A arte tem esse poder.
de tornar as penas mais breves, os castigos mais rapidamente cumpridos. Seriam dias de pacificação interior, porque a arte possibilita a passagem do real para o imaginário, para o reino do belo, onde a vida fica mais fácil, para a compreensão e para a aceitação, para o umbral da esperança. Os jovens e as mulheres que participam neste projeto levarão para a vida esta experiência, uma experiência de criação e de beleza, que transformou espaços e com esperança terá transformado muito mais. Por isso agradeço a todos os envolvidos. Ao Cardeal Dom Cleitino Mendonça, que é o mensageiro da beleza, ao Dicastério para a Cultura e Educação da Santa Sé, ao engenheiro José Teixeira, com a sua entrega à arte e dedicação também a estes projetos, presidente do DST Group, à curadora Helena Mendes Pereira e à restante equipa da Zet Gallery, à Fundação Jornada, à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, às direções dos estabelecimentos prisionais de Leiria e de Setios, aos jovens e às mães que aqui estão. Todo o empenho, tudo o que puseram neste projeto. O acompanhamento destes dois projetos sempre cedo nos fez perceber que aqui, como em muitas viagens, não é o ansiado destino o mais relevante, mas cada um dos passos dado e o percurso do caminho que fazemos.